Olá, pessoal! Nosso estudo agora é do livro de Marcos, capítulo 13. Então, primeiro vamos orar? Pai Celestial, mais uma vez, colocamos-nos diante da Tua presença com o coração submisso, um coração, ó Deus, que anseia pela Tua verdade, que anseia por Te conhecer. Pai, nós pedimos ao Senhor que seja o Espírito Santo, que é mestre por excelência, a nos ensinar neste dia. Nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos, fala conosco, Pai, nos oriente naquilo que for a Tua verdade. Desde já entregamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. A glória pertence exclusivamente ao Senhor, ó Deus. É o Senhor que é digno dela e toda a honra e louvor e adoração também. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, Marcos, capítulo 13. A versão da Bíblia que eu uso é a NVT. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: Está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário, primeiro, que as boas obras sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte. E assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação, no lugar onde não deveria estar. Leitor, preste atenção. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhe disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou Vejam, ali ele está, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente
não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora, nem essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Nesse capítulo, pessoal, quero enfatizar com vocês algumas coisas. Primeiro, no versículo 2, 1 e 2, os discípulos, falam com Jesus: olha essas construções de templos maravilhosas, grandiosas. Aí Jesus diz: está vendo isso que vocês estão achando tão maravilhoso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso vai ser destruído. E isso é um ensinamento para nós. Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança naquilo que os nossos olhos têm enxergado como firmes e consistentes, mas isso, nossa segurança não deve estar nisso. Nossa segurança sempre deve estar no Senhor, porque todas as coisas passam, menos a palavra do Senhor. Quantas vezes, pessoas que tinham patrimônios enormes, vão à falência, nunca imaginaram que isso ia acontecer. Pessoas que tinham a vida de um jeito e acharam que nunca aconteceria nada a elas. E aí acontece e elas se apavoram. A nossa confiança deve estar no Senhor. Todas as circunstâncias, elas podem ser passageiras. Então nós não devemos nos apoiar naquilo que os nossos olhos veem como firme e consistente. Entende? E aí Jesus vem falando sobre o final dos tempos. Ele diz que no final dos tempos aconteceriam sinais, não seria de uma vez, mas teriam sinais. Sinais que mostrariam o retorno dele. E o retorno dele não vai ser oculto, vai ser à vista de todos. A palavra diz isso, que ele virá nas nuvens à vista de todos. E aí Jesus fala que no final dos tempos viriam guerras, rumores de guerras, fome, terremotos. E ele fala claramente no versículo 5, 6, que não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome e enganarão muitos. E isso, todas essas coisas a gente na verdade já vê acontecendo. As guerras, terremotos, as alterações na natureza, que são inclusive muitas vezes inexplicáveis pela ciência, mas que já estão previstas na palavra. E Jesus diz no versículo 22 que falsos cristos e falsos profetas surgiriam. E ele nos orienta o tempo todo a estar vigilantes. Como eu disse no capítulo anterior, nós não devemos, gente, ter uma obediência cega. O que é obediência cega, Tati, que você tanto fala? A obediência cega é você colocar a pessoa na posição de liderança dela e não vigiar, não estar atento se aquilo que a pessoa está falando está na palavra, não está atento se aquilo que está sendo pregado não é uma distorção da palavra, porque é possível fazer distorção. A pessoa pega um versículo aqui, outro ali e fala que Deus está falando isso, mas o contexto é totalmente diferente. A pessoa usar a palavra com fins de interesse próprio. Tem muita gente falando no meio, inclusive no meio cristão, que a vontade de Deus é assim ou assado, mas o que eles dizem que é a vontade de Deus não está na Bíblia. Então o Senhor já diz: muitos virão em meu nome e vão ser enganadores. Não é, gente, que todos são enganadores, não é isso. A maioria, graças a Deus, são pessoas muito boas, mas tem muitos que são lobos, que são pessoas enganadoras.
E aí, eu quero que, quando eu falo vigie, não tenha obediência cega. Olhe se aquele que está liderando você, ele está te liderando em conformidade com a palavra. Ele está te ensinando a palavra, está te conduzindo às verdades de Deus, ou se simplesmente fica ensinando doutrinas que não estão na palavra, ensinando coisas que são para ganho próprio. Ou a pessoa não tem uma vida que seja uma prática da palavra. Errar, todo mundo erra, tá? Eu também erro. Só que a vida da pessoa, então vamos supor, de 100%, a pessoa vive 10% da palavra, 20% da palavra, e diz que tem capacidade de te liderar. Como que ele vai te liderar se ele não vive a palavra? Entende? Não é que ele tem que assim, ser perfeito, nenhum de nós é, mas ele tem que ter uma vida em que você veja na vida dessa pessoa um líder para te ensinar o caminho, entende? Porque se nem ele pratica o caminho, como que ele vai te ensinar o caminho? Tem muitas pessoas também que são mal intencionadas, são desonestas, e por isso que você tem que estar atento para ver se aquela pessoa que está ali, ela está apenas com aparência de religiosidade, mas a vida dela não reflete quem é Deus. O que ela ensina não é a palavra de Deus. O que ela ensina são discursos bons, emocionais, psicológicos, bonitos, mas que não te levam a lugar nenhum. Não te levam à palavra, não te levam a conhecer quem é Deus, a um lugar de intimidade com Deus. Ou, tão grave quanto, te conduzem a depender dela. Então, assim, nós devemos desenvolver a nossa vida de oração, a nossa vida de estudo da palavra. Nós sim devemos frequentar a igreja, porque isso é um princípio bíblico. Mas quando deixa de frequentar, fica mais fácil, né, do inimigo te carregar. Então você tem que frequentar, mas o que eu estou falando esteja atento, esteja atento. Tem muitos lugares muito bons. Tem muitos lugares que já foram bons e se perderam no meio da estrada. E tem lugares que, infelizmente, não ensinam a palavra, mesmo que a placa esteja escrito que está ensinando. Eu não defendo denominação, eu não defendo placa de igreja. Então, igreja Joãozinho e Zezinho, não vou defender. Por quê? Porque eu já cansei de ver ministérios que eram grandiosos, que coisas aconteciam e se perderam. Então nós devemos, por isso que Deus permitiu que fossem tantos membros do corpo e o corpo ser um só, porque se um se perder, você vai para outro, entendeu? Então assim, não se deixe ser conduzido por uma liderança que não está em acordo com a palavra. É isso que eu estou te orientando, porque Jesus diz que viriam essas pessoas que enganariam, teriam uma aparência religiosa, mas enganariam e se aproveitariam das ovelhas, entende? E aí Jesus nos diz que nós devemos ser vigilantes. Como nós não sabemos quando será o retorno do Senhor, e aí fiquem atentos, aquelas falas, o fim do mundo vai ser tal dia, tal hora. Mentira. A Bíblia deixa claro que nem os anjos do céu sabem quando será, só o Pai sabe. Então todas as vezes que tiverem essas profetadas, eu vi que vai ser tal dia, eu vi que vai ser tal hora. Mentira, não vai ser. Pode ter certeza que aquele dia, aquela hora não vai ser, entende? Porque já está previsto na Bíblia que ninguém vai saber. E Deus não vai mentir nem voltar atrás da palavra dele. Mas o Senhor nos orienta a estarmos vigilantes, estarmos espertos. Como nós não sabemos nem o dia nem a hora, nós devemos estar sempre prontos. Se o arrebatamento fosse daqui a 1 minuto, você está pronto? Se Jesus voltasse, ou Jesus voltasse, o arrebatamento acontecesse e você estivesse no dia do juízo amanhã, você está pronto? A sua vida é uma vida que você vai ter orgulho ou tristeza de apresentar ao Senhor. Você vai ter alegria de ter sido considerado um servo fiel, ou você vai ter vergonha de chegar diante do Senhor e falar que você não cumpriu sua missão, ou que você não estava vigiando, você estava tendo uma vida totalmente longe dos caminhos do Senhor. É isso que a palavra está nos orientando, que nós devemos estar o tempo todo vigilantes, o tempo todo prontos, como se o arrebatamento fosse daqui a 1 minuto. Se você andar assim, você não vai precisar temer, porque o dia que ele de fato acontecer, e ele está cada vez mais perto, você vai estar verdadeiramente pronto.
e vai se apresentar diante do Senhor no dia do juízo com as mãos cheias de fruto, alegre por ter feito a vontade do seu Senhor. Certo, pessoal? Então por hoje é só. Um abraço para vocês.